O programa Fala Vereador começa agora com a participação especial do vereador Antônio Augusto Queijinho, mais conhecido como Queijinho. Vereador, muito obrigada pela sua participação, pelos temas que nós vamos tratar aqui também nesse momento. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Nelise, pelo convite, mais uma vez, de estar aqui participando do programa Fala Vereador. Vereador, é importante a gente falar sobre o balanço da semana de combate à pedofilia no município de Uberlândia. Eu acompanhei toda a realização das 2 sessões, né, online realizadas com nomes de peso no combate a esse crime tão terrível, né, que não atinge não é o nosso país, mas outros países em quantidade até maiores. Vereador, eu gostaria que o senhor falasse sobre essa iniciativa, a sua preocupação em especial com relação à proteção às crianças. Essa preocupação ela vem aí já de algum tempo. Eu era assessor jurídico do ex-vereador Roger Dantas, e em 2017 nós conhecemos o Dr. Cazé, que é o promotor de justiça especializado no combate à pedofilia no Brasil. Ele faz parte aí do grupo que compete aí ao Senado Federal a análise, né, e a averiguação dos crimes contra a pedofilia. Ele faz parte desse grupo. E, a partir de 2017, nós criamos a legislação. Sim. O vereador criou a legislação, que hoje é a Lei 12.874, e, a partir de então, nós começamos a fazê-la anualmente, 2018, 2019. E, naquela época, era melhor, era mais, na verdade, você tinha um pouco mais de iniciativa e um pouco mais de conteúdo, porque as palestras eram presenciais. Sim. E, em 2018 e 2019, esse trabalho aí rendeu prisões, tanto em 2018 como em 2019, de alguns criminosos aí, pedófilos, porque o combate era mais efetivo, tendo em vista que as ações eram físicas e Sim. não remotas. Então, a partir de 2018, nós fizemos, né, criamos a lei hoje está em vigor, então, desde 2017, em 2018 começou aí esse trabalho mais efetivo com relação ao combate à pedofilia. Lembrando que é um crime bárbaro, né, toda a sociedade, né, inadmissível, de uma forma em geral, criminaliza, né, esse tipo de feito que acontece, as coisas que um pedófilo faz. Até o próprio Dr. Caselli fala com muita propriedade que na verdade é um crime, mas é uma distorção da propriedade intelectual do sujeito que sente atração por crianças e adolescentes, o que não é comum e o que não é certo. Mas isso é um tema muito vasto. O que realmente a gente quis fazer nos 2 dias é levar para a população realmente o conhecimento, a preocupação do poder público com relação a isso, e principalmente por conta do aumento desenfreado que se deu por conta de pandemia, haja vista aí o isolamento social que Sim. propicia o aumento, infelizmente, do contato das vítimas, né, das crianças, dos adolescentes, com seus agressores, que podem estar em casa, podem ser vizinhos, podem estar próximos, mas, devido a um isolamento social, isso facilitou e aumentou consideravelmente o número de casos, né, na nossa cidade, com certeza em todo o país. Vereador, eu acompanhei, eu vi personalidades ali da área jurídica muito preocupadas com essa situação, a exemplo da promotora Luísa Beraldo, sem concordar com a posição, muitas vezes, de professores no município de Uberlândia, exigindo o não retorno às aulas nesse momento, mas tendo aí como a maior vulnerabilidade essas crianças, porque elas muitas vezes são reféns de pessoas dentro de casa, então, quer dizer, elas não têm a quem socorrer, né? E a escola, como é que o senhor tem acompanhado? A escola, além de tudo, na escola se tem identificação de casos de pedofilia, porque, via de regra, em geral, as professoras que são as primeiras a detectar que a criança está sentindo alguma coisa, que a criança tem lesões no seu corpo, Sim. que a criança, de uma maneira ou de outra, ela não é mais aquela mesma com relação à sua conduta diária, tem uma mudança na forma de falar, na forma de se expressar. A professora, geralmente, é a primeira pessoa que consegue identificar eventuais casos de abuso sexual. E a falta da escola, com certeza, ela acarreta o quê? Um aumento
o aumento desse tipo de crime e, principalmente, não se tem aí a comunicação às autoridades. Os registros, né? Não se tem os registros e, a partir daí, a gente não se tem um controle mais efetivo desse problema que infelizmente, está crescendo. Com relação à rede, por exemplo, eu vi que a rede ela é bem integrada, né? São nomes ali, nomes substanciais nesse combate, profissionais da área legal. Mas em Uberlândia, como é que o senhor vê essa rede aqui, especialmente, por exemplo, o Instituto Carrossel? Como é que o senhor vê essa rede no município, vereador? A rede em Uberlândia é forte, ela é bem ligada, Sim. bem coesa. A própria doutora Aloísia passou aí vários contatos de canais de denunciação, né, para ser denunciado. Sim. O próprio conselheiro tutelar, o Antônio, Isso. é uma pessoa muito experiente. Ele deixou aí o endereço dos 3 conselhos tutelares, bem como os telefones dos conselheiros para eventuais contatos, necessidades. Sim. E a gente tem vários canais aí, a própria, como você acabou de falar, o próprio Instituto Carrossel, que atua aí nisso já há alguns anos, através da Danusa Biasi, que é a sua presidente. Então, canais existem muitos canais para denúncia e para reclamação. O que realmente a população precisa fazer é denunciar. É realmente perder o medo, é deixar aí muitas vezes, o problema é que muitas vezes, muitas mães, elas dependem do agressor, que é o pai da criança, ou que é o companheiro da própria mãe, dependem para sustentar a casa, e elas se calam, se omitem. E vão levando aquela situação, crime, né? Cometem crime, que também são coautoras do crime. Um crime por omissão. Sim. Você, quando não denuncia um crime que o seu filho, sua filha está sofrendo, você é omissa. Então, você também responde, né, nas penas da lei, na legislação penal, criminal. Então, muitas vezes, a maioria dos casos que a gente tem, estudos que a gente faz, relatos das próprias autoridades, dos profissionais, dos palestrantes que foram convidados, eu ouvi muito de todos eles, na grande maioria, dizer que realmente o problema o agressor, ele é um pai de família, ele é um chefe de família, e a mãe da criança não tem coragem de denunciar por conta desse problema, né? Por conta de realmente ter um medo de se perder aí uma estrutura familiar. A mãe geralmente não trabalha, vive por conta da casa, é dona de casa, e existe infelizmente, essa pessoa ela é refém do agressor. Eu até penso, vereador, que essa questão da proteção dessas crianças, né, para a identificação dos casos, deveria partir também de um sistema semelhante àquela vigilância comunitária, né, em que a polícia militar instituiu, né, e fica um vizinho, né, vigiando a casa do outro. Eu acho que essa situação de identificação partiria muito da sociedade nesse ponto, né, de se criar uma iniciativa nesse sentido. Necessário, como a gente falou aqui nos 2 dias, políticas públicas para enfrentamento desse problema. Sim. Realmente, isso é uma sugestão muito boa. A gente já tinha até, na verdade, identificado esse problema do jeito que você falou, mas existe uma série de entraves que, a princípio, impossibilitam a implantação desse sistema, mas que realmente é uma das formas que a gente tem de coibir. Sim. Vereador, a gente tocou nesse assunto com relação à escola, isso remete à pandemia, remete ao fato de decisões, né, da prefeitura, decisões do comitê de enfrentamento à Covid no município com relação a restrição de atividades de comércio, atividade econômica. Esse pessoal está sofrendo, né, vereador? Eu desde o início aqui, eu já tinha falado você na primeira edição do programa, né? A minha luta sempre foi para manter as atividades comerciais, né, as atividades de uma forma, em geral, abertas. As pessoas precisam trabalhar, é o trabalho que dignifica o homem, é o trabalho que faz com que as pessoas produzam, que cuidem de suas famílias, que cuidem dos seus negócios, enfim. A pessoa sem trabalho, ela enlouquece. Sim. E eu sei disso porque, desde primeiro, até bem antes de tomar posse, a gente já estava numa situação pandêmica, né, o problema de pandemia aí que infelizmente perdura há mais de um ano, e a gente já recebia várias solicitações de emprego. Mas infelizmente agora no início do ano a coisa piorou bastante. Vários postos de trabalho fecharam, sobretudo aqueles voltados às atividades noturnas, Sim. que são as casas de eventos, os próprios eventos. É uma luta muito grande minha enquanto vereador, porque a vida toda fui advogado desse setor. Trabalhei nesse setor como advogado, tenho a maior honra, o maior prazer de ter podido representar essa classe sempre e de ser o representante aqui nessa Casa Legislativa. E agora a situação está... Então, o que acontece? Desde o primeiro momento eu fiz como vereador, vários requerimentos, várias solicitações, projetos de lei visando aí atender essa classe. Nós sabemos que é difícil, Melissa, porque
o comércio abre, o comércio está aberto. Aí os bares estavam fechados até 18 horas. Nós lutamos aqui para estender o horário dos bares, porque bar funciona, na verdade, à noite. Verdade. E tem muita gente sofrendo. Tem bares gigantes em Uberlândia que empregam várias pessoas. Tem bar que tem 80 a 100 funcionários. E por conhecer essas pessoas, eu recebi e recebo diariamente, toda hora tem um pedido. Estou sem trabalhar, o que eu faço? Para onde que eu vou? Me ajuda. Isso é muito triste. Então, por isso a nossa luta sempre foi realmente do comércio aberto. Sim, eles têm agido conforme os protocolos sanitários, eles têm praticado o distanciamento social, o uso da máscara, como é que está? Eu falo pela maioria, porque logo quando nós fizemos aqui o pedido que foi autorizado há mais de um mês, com essa nova deliberação que ainda perdura, que é a deliberação 20, estendeu-se o horário dos bares para até 9 horas da noite. Sim. E eu falei aqui na tribuna e fiscalizei mesmo. Onde eu fui, eu vi que estava sendo atendido. Sim. Agora, eu não posso falar por outros, ou pela maioria, ou pela minoria, porque realmente a gente sabe que tem pessoas que não seguem os critérios e as normas. Mas grande parte dos bares que eu acompanho, que eu já advoguei, que me seguem, que me procuram, que são meus parceiros, estão sim cumprindo as normas aí, a deliberação número 20, com relação ao horário e distanciamento. Eu vi que o senhor está num combate muito grande, aí, em fronte aí, com relação às festas clandestinas, né? Justamente, quer dizer, abriu o comércio, eu fiz um vídeo recentemente, esse vídeo aí viralizou, porque abriu o comércio e as festas, as aglomerações estão aí, o senhor está tentando combater essa situação para que o comércio seja preservado, é isso, vereador? Essa questão de festas clandestinas já é um negócio cultural, infelizmente acontece em Uberlândia há muitos anos já, não é de agora. Ela foi mais, ficou visível, ficou mais né? visível agora por conta de pandemia, por quê? Porque os produtores, os promotores, aquelas pessoas que realmente vivem do evento, estão impossibilitados de trabalhar desde março de 2020. E aí o que acontece? As pessoas que já faziam festas clandestinas continuaram a fazer. E agora a gente tem mais ênfase. Por quê? Porque nós temos que evitar, nós não podemos fazer aglomeração, porque se tiver aglomeração vai aumentar naturalmente os números, como já aumentou na semana passada para cá, diminui os leitos de UTI disponíveis, porque há essa aglomeração. E aí nós já estávamos, desde antes de ser vereador, eu já combatia a festa clandestina, porque eu trabalho para produtores, trabalho para profissionais do evento que vivem dessa atividade, que são profissionais. Sim. Evento não é brincadeira, evento é para quem é profissional. Sim. Você quer fazer uma festa não tem nada a ver com o evento. Evento, as pessoas empregam vários outros profissionais e realmente vivem daquilo. Quando as pessoas fazem festas clandestinas, elas não pagam o advogado para tirar o alvará, elas não pagam o arquiteto para fazer a parte de bombeiro, elas não pagam segurança, elas não recolhem tributos e ISS para o município, elas não fazem nada. E aí, além de estar gerando uma intranquilidade, uma insegurança para a sociedade, eles estão prejudicando quem realmente vive da atividade. Sim. Porque essas pessoas pagam os seus tributos, recolhem, contratam profissionais e cumprem a norma, cumprem a lei. E, infelizmente, os clandestinos não fazem. E eles acabam, como diz, deixando todos no mesmo... E essas festas, além de toda essa irregularidade, essas ilicitudes que eu acabei de citar, elas são regadas a droga, álcool e presença de menores de idade. Então, você vê que está tudo errado. Porque quando você tem um alvará, quando você solicita um alvará, o juiz da vara de infância, ele te dá uma autorização para você colocar um menor. Só que os comissários vão lá fiscalizar. Então, o dono do evento sabe que a coisa tem que ser feita certa. Agora, quando você não tem clandestinidade, quando você tem clandestinidade e não tem legalidade, nada disso acontece. As coisas acontecem da forma com que as pessoas querem, não se tem controle, a não ser que haja uma fiscalização. E aí, toda semana eu recebo festas clandestinas, eles soltam posts aí, sem horário definido. A polícia tem fiscalizado, vereador? Soltam posts sem horários definidos, sem local, para justamente dificultar que a fiscalização e a polícia militar cheguem nesses locais. Via de regra, grande parte consegue se enxergar, mas a gente tem aí, infelizmente, vários eventos clandestinos que nós não conseguimos identificar por essa dificuldade. Então, quer dizer, a prefeitura toma decisões também com base nessas situações? As decisões do comitê também são com base nessas situações? Com certeza. O comitê sabe da clandestinidade das festas. E aquele vídeo que eu fiz, que você viu, que eu ataquei uma praça, tinha aproximadamente 500 pessoas, aquilo viralizou realmente. Mas era preciso as pessoas saberem o que estava acontecendo. Só que dali, eles passaram para outros lugares. E no final de semana seguinte, que foi esse que passou, eu recebi várias fotos, vários vídeos de outros lugares de Uberlândia que estavam acontecendo as mesmas festas clandestinas e aglomerações. O que, infelizmente,
Nem eu, vereador, nem o município e nem a polícia vai conseguir chegar em todo mundo. As pessoas têm que ter realmente ciência. As pessoas têm que estar cientes do que está acontecendo. E o que está acontecendo, essas aglomerações, infelizmente, elas tendem a trazer números maiores de pessoas contaminadas. E, infelizmente, a gente quer crer que isso não aconteça, mas há sim uma possibilidade de se acontecer, se continuar dessa forma, de se ter um fechamento das atividades comerciais. É esse ponto que eu quero falar para a gente finalizar essa questão do comércio. Então, tem se falado e propagado que os números têm aumentado no município, com essa abertura do comércio, com essa movimentação. Vocês têm acompanhado esse caso e é preocupante essa situação, vereador? É preocupante, porque semana passada, na quarta-feira, eu reuni com o secretário de Gestão Estratégica para tratar de alguns eventos menores, para a gente estender o evento de 50 para 100 pessoas. E nós conversávamos e debatíamos sobre os números de novos infectados, né, de novos contaminados, em detrimento da quantidade de leitos disponíveis para nós da rede. E ele falou, olha, por enquanto está tranquilo, tem exatamente uma semana, quarta-feira passada. Ele falou, nós temos 80% de leitos ocupados e quase 100 pessoas aí infectadas, contaminadas diária. No final de semana isso já mudou. Nós já tivemos aí um aumento de 95% da rede, né, dos leitos de UTI, e mais de 100, 150, 140, 130 pessoas novas contaminadas diárias. Então, o que acontece? Isso é claro que é o reflexo de aglomeração. Sim. Essa praça, voltando ao assunto, essa praça que eu estive, não tinha uma pessoa de máscara, estava todo mundo com cooler de bebida, com som, as pessoas não estavam se protegendo. E é claro que, logicamente, se nós não podemos trabalhar do evento, trabalhar legal, gerar emprego e renda, por que as pessoas podem ir para a rua fazer o que é proibido agora? Dificultar, trazer ainda mais dificuldade para nós, e aqui eu faço um apelo, porque eu fiz um vídeo semana passada pedindo para a população para nos ajudar, porque nós não vamos conseguir fazer. É impossível para a polícia, para o município, para o vereador fazer acontecer. De certa forma, todo mundo depende do comércio, né? Então, é necessário essa... Aí você imagina, se acontecer de novo o fechamento, o que pode acontecer na cidade? A coisa já está complicada, a dificuldade do comércio já é imensa. Vai ficar insuportável. Fica insuportável, as pessoas não vão suportar, não vai ter emprego. Agora, isso é uma coisa básica, isso é uma coisa lógica, o ser humano tem que pensar no que está acontecendo. A atuação da prefeitura tem que ser de forma diferente. Você pensa que os produtores de evento estão sem trabalhar. O comércio não dá para ser prejudicado, não. Vereador, rapidamente sobre a sua iniciativa com relação aos produtores rurais, homenagem aí à Comenda Luiz Humberto Carneiro, gostaria de saber a sua aproximação com o ex-deputado. No começo do mandato nós fizemos aqui a Semana do Produtor Rural, que vai ser comemorada agora em julho, né? Julho próximo. E, infelizmente, nós perdemos uma grande liderança, não só da cidade, como da região, foi líder do governador Zema, líder do governador Aécio Neves, uma pessoa fantástica, maravilhosa, nutria um ótimo relacionamento com ele. Antes das eleições, ele me convidou para ir para o partido dele. Nós não fomos só por questões burocráticas, mas o Luiz era uma pessoa admirável, uma pessoa amorosa. Eu tenho um contato muito grande com a família, com a irmã, com os cunhados, com a própria esposa, Sara, com as filhas, com os sobrinhos. Então, eu me entendi, eu também como produtor rural, e ele como um grande produtor rural, é uma pessoa que fomentou muito, né, a economia do nosso município e da nossa região, por tudo que ele fez esse período todo como deputado, né, como deputado estadual. Eu entendi que seria mais do que justo uma homenagem a ele, levando o nome dele para as pessoas, para a gente homenagear e agraciar aquelas pessoas do ramo também, né, do ramo, os ruralistas, que promovem o desenvolvimento da cidade. Né? Esse setor, a área agropecuária aqui, ela tem se desenvolvido, vereador? Apesar da pandemia, como é que estão os... O setor o agronegócio, a agropecuária, não só em Uberlândia, como todo o Brasil, cresceu muito. Positivo, isso. O agronegócio, a pecuária, cresceu muito com a pandemia. É porque Uberlândia, ela também tinha um foco muito com relação aos eventos dessa área. Uberlândia é referência no agronegócio e principalmente em eventos voltados ao agro. E, os eventos agora estão recuados. Os eventos, por conta de pandemia, se recuaram, né? Sim. Mas a questão, sim, da produtividade, nós tivemos aumento na safra, aumento na parte pecuária, o arroba do boi que está um valor, sim muito alto, né? Hoje a gente tem, assim, na verdade,
um crescimento muito grande. Desde o início da pandemia, a gente observou um crescimento muito grande do agronegócio, não só em Uberlândia, como na região, no estado e no país. Então, o produtor está saindo bem. O produtor está. Hoje, o produtor realmente assim, é a pessoa. Ontem, nós até homenageamos, ontem foi dia do trabalhador rural. Sim. Nós temos que homenagear também o produtor rural, que é aquele que coloca comida na Sim. nossa mesa. E eu sou produtor rural, sou pequeno produtor com muito orgulho. Cresci na zona rural, cresci na fazenda, sou produtor de leite. Dou a minha contribuição para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país. E sou muito feliz e muito grato por isso. É uma notícia muito boa. Que bom, vereador. Essa notícia nos dá realmente, assim, como diz, né, um alívio com relação a essas pressões, né, de pandemia aí. Mas, vereador, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Gostaria já que o senhor estivesse disposto conosco em programações mais para frente aqui do Fala Vereador, viu? Desejo também sucesso aí no seu trabalho. Espero também que a prefeitura possa ouvir as demandas aqui do parlamento com relação a essa questão do comércio, que é uma questão muito sensível, né? E, de fato, é insuportável qualquer medida mais restritiva nesse momento. Espero que as pessoas consigam também se desenvolver, né? E é isso, vereador. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço mais uma vez a participação do programa. A sua esperança é a minha esperança. Eu acho, a gente roga, né, espera que a gente tenhamos um futuro bem próximo, melhor para todo mundo, né? É necessário também racionalidade. Isso aí. Vereador, muito obrigada. Obrigado. Agradecemos a você também, telespectador. Esperamos você no próximo programa. Até lá.